tá? Nas ponderações que surgiram durante essa discussão, foi dito que talvez moralmente o ato obsceno devesse continuar incriminado, embora eu repudie a tutela penal tão somente por aspectos morais. No entanto, eu até poderia admitir um ato obsceno, por exemplo, ser praticado em face de uma criança, ou então de uma pessoa com algum tipo de deficiência mental. Até poderia entender que nesse caso o ato obsceno seria crime, mas percebam que nesse caso eu estaria individualizando a vítima. Eu teria um ato obsceno direcionado a uma pessoa individualizada. A partir do momento em que eu digo que o ato obsceno é público, se dá em local público, aberto ao público ou exposto ao público, eu estou transformando esse evento, eu estou transformando esse ato em algo difuso, em algo que atinge um sentimento público, um sentimento de pudor, uma moralidade pública. Isso jamais pode ser objeto de direito penal, até porque isso não ofende a dignidade sexual. Não há correspondência entre conduta e objeto de tutela. A conduta não é apta a lesionar o objeto de tutela. A incriminação por si só está errada. Essa incriminação não poderia existir com base no direito penal amparado pela teoria do bem jurídico. Eu preciso de correspondência entre conduta e bem jurídico. A conduta tem que ser abstratamente lesiva ao bem jurídico. Fixem isso. A conduta tem que ser abstratamente lesiva àquele bem jurídico selecionado. Se não for, a norma é inválida. No entanto, também temos uma acepção direcionada ao intérprete, como nós vimos. E aí vamos trabalhar a questão da casa de prostituição. Há muitos doutrinadores que sustentam que a casa de prostituição não deveria ser incriminada. Inclusive, a casa de prostituição, você gerir, manter uma casa onde há encontros entre profissionais do sexo, melhor dizendo, seus clientes, ou onde há exploração sexual, essa conduta seria uma conduta socialmente aceita e, portanto, não poderia ser objeto de incriminação, algo que até o STF já rechaçou. Se eu não me engano, até o professor André Nicoliti já emitiu uma sentença nesse sentido. Vocês podem até questioná-lo durante os debates. Não me parece que seja, nesse caso, a melhor orientação. Penso eu que a casa de prostituição, eventualmente, ela pode ser criminosa. E o que eu quero afirmar com isso? Que nem toda casa de prostituição é criminosa. Nem toda casa de prostituição corresponde a um crime. Mas somente aquelas onde há tratamento indigno. O crime de casa de prostituição, de manter casa de prostituição, ele pode eventualmente lesionar o bem jurídico, dignidade sexual? Pode. Ou seja, a incriminação não é impertinente. Nesse caso, estou falando em ofensividade não dirigida ao legislador, mas em ofensividade dirigida ao intérprete. Vamos pensar numa casa de prostituição em um mundo utópico, onde haja segurança, onde não haja o recebimento de percentuais extorsivos das atividades sexuais mantidas pelos profissionais do sexo pelo dono da casa de prostituição. Vamos supor que nessa casa de prostituição haja assistência à saúde e por aí vai. Não me parece que seja uma atividade lesiva, atentatória à dignidade sexual. Agora, se a gente pensar numa casa de prostituição que trata os seus profissionais como se fosse uma hipótese de trabalho escravo, onde os profissionais que ali trabalham são submetidos a um regime de quase escravidão, aí sim. Nesse caso, nós temos a possibilidade de incriminação. Poderíamos até incriminar essa conduta de acordo com o artigo 149 do Código Penal. Mas penso eu que não é inadequado ter um crime específico para esse tipo de conduta. Nesse caso, se há um tratamento extorsivo, se há algum tipo
de ataque físico ou moral aos profissionais do sexo, pelos proprietários, pelos mantenedores da casa de prostituição, por exemplo, se os profissionais do sexo são obrigados a manter um número mínimo de programas por noite, 10 programas, eles são obrigados a fazer isso, se há retenção de documentos, passaporte, por exemplo, se o ambiente é absolutamente insalubre, nesse caso, me parece que a casa de prostituição ela pode ser considerada criminosa sim. Ela é atentatória à dignidade sexual. Mas percebam que nós estamos utilizando, nesse caso, o princípio da ofensividade para interpretar a norma penal. Função interpretativa do bem jurídico. Nós pegamos o bem jurídico, verificamos qual é a conduta lesiva a esse bem jurídico e, através dessa especificação de qual é a conduta lesiva, nós circunscrevemos o âmbito da norma. Nós dizemos aonde ela é aplicável e onde ela não é aplicável. Nós temos o princípio da ofensividade, a real afetação ao bem jurídico, determinando a aplicação normativa. Nós temos aí um panorama em concreto do princípio da ofensividade. Nessa senda, os crimes de perigo abstrato seriam inconstitucionais? Nós nos acostumamos no Brasil a ouvir o quê? Crimes de perigo abstrato são inconstitucionais. Por quê? Porque violam o princípio da ofensividade. Mas será que violam mesmo? A verdade é que no mundo nós temos diversas teorias sobre os crimes de perigo abstrato, diversas classificações, e nem todas violam o princípio da ofensividade. Nem todas estão em desacordo com o princípio da ofensividade. Botei isso aqui no slide, há diversas teorias sobre o tema, e nem todas afrontam o princípio da ofensividade. A exigência de um risco não implica afirmar que o perigo deva ser necessariamente concreto, impondo-se uma construção típica que compense a antecipação punitiva. Por que eu botei aqui no slide o porte de armas? Tirando, claro, os defensores da liberação do porte de armas, mas considerando que a nossa legislação ela é proibitiva. Alguém nega que o porte de armas, se nós temos uma legislação proibitiva, implica uma incriminação pertinente? Claro que é pertinente. Claro que, a partir do momento em que eu proíbo o porte de armas, criminalizá-lo não tem nada de legítimo. Vamos superar aquela concepção de que o bem jurídico tutelado no porte de armas é o nível de segurança pública. Não, nós vamos ver, não tem nada a ver com isso. Tá? O que nós estamos protegendo aí, o que nós temos como objeto de tutela, são integridade corporal, vida, bens jurídicos clássicos, tá? Em um estágio anterior ao risco presente, ao risco iminente de lesão. Isso significa que o porte de armas, que a previsão normativa do porte de armas ofende o princípio da lesividade, não está de acordo com ele? Claro que não. Eu exijo um risco, claro, é evidente. Quando eu falo em perigo, e isso existe mesmo no perigo abstrato, eu não posso ficar naquela cantilena de que nos crimes de perigo abstrato o risco é presumido. Não. Isso é por demais superficial. Eu exijo um risco, sim. Só há crime de perigo abstrato quando há um risco. Isso não quer dizer que esse risco deva ser concreto. Por exemplo, vamos falar na embriaguez ao volante. Vamos voltar à embriaguez ao volante, ele é um bom exemplo para isso. O sujeito está dirigindo bêbado em uma estrada absolutamente deserta. Não tem viva alma por perto. Nesse caso, ele está cometendo o crime de embriaguez ao volante? Me parece que não. Para que eu tenha o crime de embriaguez ao volante, ainda que não haja perigo concreto, eu preciso de bens jurídicos no raio de atuação do agente.
Repare que eu exijo um risco, embora não seja um risco iminente de lesão. Mas eu exijo um risco. Isso sim torna os crimes de perigo abstrato consentâneos com o princípio da ofensividade. E aí nós temos várias construções teóricas. Na doutrina encontramos diversas elaborações sobre os crimes de perigo abstrato, a saber, crimes de perigo abstrato concreto, crimes de perigo abstrato como crimes formais. Aqui tem um ponto e vírgula, tá, gente? Isso aqui saiu inadequadamente. Isso aqui está errado, esse ponto e vírgula aqui. Tirem ele, finjam que ele não existe. Crimes de perigo abstrato como crimes formais, como crimes de perigo geral, como crimes de perigosidade concreta, como crimes de potencial perigo ou como crimes de perigosidade real. A minha ideia aqui não é trabalhar cada uma dessas teorias, tá? A ideia é tão somente demonstrar a vocês que existem diversas concepções sobre os crimes de perigo abstrato e nem todas conduzem a um conflito com o princípio da lesividade. Por exemplo, há teorias que falam na possibilidade, na maior probabilidade de concretização de um dano. Há teorias que exigem uma atuação anormal do sujeito ativo quando há bens jurídicos num raio de ação. Até eu gosto muito dessa teoria, me parece bastante interessante. A da atuação anormal, sujeito que, além de ter bens jurídicos no seu raio de ação, demonstra com seu comportamento que está oferecendo um risco. Me parece bastante interessante essa ponderação, mas não é nossa ideia esgotar isso aqui, porque isso aqui seria objeto para uma aula inteira, tá? De uma forma ou de outra, que eu quero trazer para vocês, e isso vai ser objeto de uma ponderação em breve, tá? Nós vamos fazer no final da nossa exposição, é que os crimes de perigo abstrato podem existir de forma constitucional e eles não violam a teoria do bem jurídico. Quando nós falamos em princípio da ofensividade, estamos falando de algo inerente à teoria do bem jurídico. A existência dos crimes de perigo abstrato não contraria o princípio e, consequentemente, não está em desacordo com a teoria do bem jurídico. Embora nós tenhamos que ter cautela, tá? Na interpretação dos crimes de perigo abstrato. Não é também uma interpretação livre. Esqueçam aquela história de que nos crimes de perigo abstrato o perigo é presumido. Tão somente isso. Se nós nos bastamos nisso sem qualquer apreciação crítica, nós acabamos dando para o Estado uma margem punitiva excessiva. Tá bom? Continuando aqui, deixa eu apagar essa pequena intervenção que eu fiz. Fragmentariedade. Nem todos os interesses ou valores podem ser penalmente tutelados. O direito penal, ele atua sob fragmentos. Por isso o nome do princípio. É sempre interessante nós trazermos o nome do princípio, a sua explicação, tá? Para que a gente possa compreender melhor o seu conteúdo. Eu acho sempre essencial que a gente faça essa vinculação entre denominações e conteúdo. No caso de fragmentariedade, nós damos esse nome ao princípio porque o direito penal atua sob fragmentos. Não são todos os interesses ou valores sociais que permitirão a intervenção penal, mas tão somente aqueles valores ou interesses mais importantes que se justifiquem no direito penal sob o imperativo de coesão social, por exemplo, tá? Ou, como diz Roxin, os valores ou interesses constitucionalmente tutelados. O que eu quero afirmar para vocês com isso é que, para satisfazermos a teoria do bem jurídico, nós precisamos fazer uma correta seleção dos bens jurídicos tuteláveis. O que pode ser protegido pelo direito penal? Já vimos que, consoante meu entendimento, esses interesses ou valores que justificarão a intervenção do direito penal estão presentes na Constituição. Isso não significa, no entanto, que todos os interesses ou valores presentes na Constituição deverão determinar incriminações.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou buscar os bens jurídicos tuteláveis na Constituição. Não posso buscá-los fora dela, segundo minha compreensão. No entanto, nem todos os interesses ou valores constitucionalmente previstos determinarão obrigatoriamente uma incriminação, para que eles sejam tutelados, para que sejam protegidos. Até porque a nossa Constituição é bastante ampla, né? Nossa Constituição contempla uma série de normas que muitas vezes passam longe daqueles valores indispensáveis para uma determinada sociedade. Pois bem, esse primeiro tópico aqui, dentro da fragmentariedade, nós já abordamos. A descrição da finalidade da lei não corresponde ao bem jurídico. O conceito metodológico foi superado. Até abordei com vocês os crimes de trânsito, falei na questão da segurança viária, que muitas vezes é erigida a qualidade de bem jurídico nos crimes de trânsito e não é, mas vamos prestar atenção na questão das relações homossexuais. Suponhamos o seguinte, suponhamos que um determinado governo, como aconteceu lá no nacional-socialismo alemão, ou seja, é um exemplo histórico, não é algo impalpável, suponhamos que um determinado governo queira estabelecer uma lei proibindo e incriminando as relações sexuais homossexuais, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Suponhamos que haja uma lei criando esse crime, proibindo essa conduta. Essa lei certamente seria dita pelo governo de ocasião como uma lei que tem por finalidade proteger a normalidade das relações sexuais. E como, antes de mais nada, que eu tenho que fazer um parênteses, aqui eu tenho que fazer um parênteses, senão vocês podem me entender mal. Não estou falando que as relações homossexuais são anormais, não. Para mim, elas constituem uma relação. A homossexualidade é algo neutro, tá? Como a heterossexualidade. Não é moral nem imoral, é algo neutro, tá? Portanto, vamos supor que haja essa lei falando em incriminação das relações homossexuais para a preservação da normalidade ou da rigidez das relações sexuais. Certamente o governo diria, qual é o bem jurídico tutelado? A normalidade das relações sexuais. Reparem que eu tenho a lei girando em círculos. A lei dá uma finalidade que é conduzida à condição de bem jurídico, e a finalidade da lei legitima a existência do bem jurídico, ou seja, a lei é autolegitimante. Não pode. Eu não posso ter isso. Portanto, a descrição da finalidade da lei não corresponde ao bem jurídico, tá? Imoralidades e contrariedades éticas também não são suficientes para criminalizações. São condições necessárias para que o crime exista. Claro, é evidente. Quando nós falamos em moral, quando nós falamos em ética, nós estamos falando em condições para a existência da norma. Eu não posso pegar, por exemplo, uma atividade absolutamente ética e transformá-la em crime. Se eu falo que uma conduta não deve ser admitida e que ela é criminosa, evidentemente que eu estou falando que essa conduta é antiética, ok? Só condutas contrárias à moral, contrárias à ética, que são criminalizadas. São condições para a existência do crime, o que não quer dizer que ética e moral devam ser objetos de tutela. São situações absolutamente distintas. Vamos lá. São condições necessárias para que o crime exista, mas o direito penal não pode se arvorar à condição de instrumento de transformação social. Prestem muita atenção nisso. Opa, peraí, passei sem querer aqui, esbarrei no botão. O direito penal não pode se arvorar condição de instrumento de transformação social.
Muito importante isso, ainda mais nos dias atuais, muita gente se esquece disso. O direito penal não é um instrumento de transformação. O direito penal não deseja, ele não quer transformar o mal em bom. Se a pessoa é mala, tem o direito de ser mala, só tem que se adequar às regras de convivência social. Mas em momento algum eu quero transformar a sociedade através do direito penal. O reconhecimento de uma imoralidade dissociada da função crítica conduz a uma inflação do direito penal. E eu trago como exemplo as relações sexuais com animais.